Meus irmãos, Jesus nos resgatou da maldição da lei e nos colocou na graça, um favor imerecido, aonde a nossa salvação é garantida através de Jesus, aonde todos os nossos pecados foram perdoados e nossas transgressões. Mas não se engane, o pecado ainda existe. E aquele que diz que não peca ou não tem pecado, engana-se a si mesmo, e não há verdade nele. 1 João 2: Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 5,16 em diante. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, meu irmão, não se engane, orais e vigiais, porque há pecado que é para a morte. Morte física, é tirado desse mundo por ser um mau testemunho para Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês, o que é pecado para a morte, morte física. A palavra diz que lá na igreja de Corinto, os salvos que estavam em Corinto, o povo de Deus, o corpo de Cristo, não o templo de pedra, não confunda, estava em pecado. Um dos membros ali estava em fornicação com a mulher do pai. Olha só, meu irmão. E Paulo, em outra cidade, ficou sabendo, o apóstolo Paulo, e mandou uma carta para Corinto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3 em diante. E Paulo diz que nem os ímpios, nem no meio dos ímpios, havia tal ato. Olha só como é que é forte. E Paulo diz ali, né? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus, junto a vós e ao meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o tal seja salvo no dia do Senhor. Olha só, meu irmão, olha como é que é linda a graça. Como seria o destino desse homem se ele não tivesse Cristo com ele, se ele não tivesse na graça, se estivesse na lei? Ia ser morto e o seu espírito ia se perder, ia para o fogo eterno. Então ali a palavra diz que Paulo, ausente no corpo, mas presente no espírito, junto com o Senhor Jesus, entregou, com o poder do Senhor Jesus, entregou aquele tal que praticou o ato a Satanás para ser morto nessa terra. Ia ser tirado dessa terra. Foi tirado, foi tirado dessa terra. Mas o tal foi salvo. Não perdeu a salvação, porque Jesus Cristo, graça, isso chama graça, favor imerecido. Assim como foi Davi, você conhece a passagem de Davi? Ali a palavra diz que Davi mandou um amigo para a morte para ficar com a mulher do amigo, do próprio amigo. E diz que Davi escreveu uma carta para o general do exército dele e mandou esse próprio amigo entregar essa carta. Olha só, a carta da morte. Ele entregou o amigo uma carta para entregar ao general, que era para matar ele, para ficar com a mulher. E ele diz que o profeta Natan, né, Deus revelou ao profeta Natan sobre esse ato que o Davi praticou. E foi até Davi, contou uma história que um homem rico fez com um homem pobre, pegou sua única ovelhinha, tal. E Davi se irou muito ali, a passagem diz que Davi se irou e disse que aquele homem tinha que morrer. E quando Natan revelou que esse homem era ele caiu ali, se arrependeu. Deus o perdoou, mas Deus não tirou a espada da casa dele, e aquele filho que nasceu naquele adultério, naquele ato que ele praticou, Deus feriu a criança e a criança adoeceu, e no 7º dia essa criança morreu. Assim como foi com Ananias e Safira também, que mentiu para o Espírito Santo, né? E muitos outros foram tirados, né? Morte física, foram tirados desse mundo. Então, meus irmãos, muito cuidado. Nós cometemos ainda os pecados, mas há pecados que é para a morte. Amém?